Boa tarde, boa noite, bom dia. É, Enfim, ao horário que os irmãos estejam vendo, assistindo esse vídeo, que tenha um dia abençoado, uma noite abençoada. Eu queria estar fazendo um pequeno esclarecimento aqui, que eu acho que não ficou bem claro para muitos irmãos que estão com dúvidas. Então, os irmãos que assistem o vídeo, que tem alguma dúvida, é um pequeno vídeo de esclarecimento. Por que eu saí da denominação chamada Mensagem, onde o líder se chama, o fundador é o William Marvel Branham, onde esse segmento tem ele como profeta. Não estou fazendo crítica, não estou afrontando os irmãos, respeito, tenho muitos amigos, tenho muitos irmãos abençoados lá dentro, pelo contrário. Mas eu preciso esclarecer algo que já está esclarecido. Na internet aí tem irmão que fala com mais propriedade, com mais segurança, irmãos que pesquisaram mais a fundos. Mas eu acredito que tem muito irmão que ainda tem essa pequena interrogação, e eu vou tentar em poucas palavras resumir, né? Responder alguns questionários que me perguntaram, né? Eu vou estar lendo aqui aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 12. É pouca coisa e vou fazer algum comentário em cima disso aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus ajude cada um de nós, que esclareça a mente dos irmãos que estão com dúvida, e se eu puder ajudar, estou à disposição de quem quer que seja. Não, repito mais uma vez, não estou aqui para criticar a fé de quem quer que seja. Só para esclarecer o motivo porque eu não estou mais no tabernáculo da fé. O motivo que me levou a sair dessa denominação chamada tabernáculo da fé, da igreja, né? Congreguei lá por 10 anos ou mais, 10, 12 anos. Eu saí tem mais ou menos um ano, saí no mês de outubro. E graças a Deus por Deus ter me libertado. Bom, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, fala assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo falando, admiro muito que vocês já se deixaram se levar por outro evangelho, daquele que chamou vocês pela graça de Cristo, né? Aí no versículo 7 fala assim: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, que querem transtornar o evangelho de Cristo. Alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo já estava alertando. Versículo 8 de Gálatas, capítulo 1, fala assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha só, meus irmãos, Paulo falou, ainda que um anjo, porque um anjo descendo do céu, um anjo celestial, é um negócio para nós raciocinar, nós pensar bem, levar nós a pensar bem, né? O apóstolo Paulo fala, ainda que um anjo do céu desça pregando um evangelho diferente do nosso. Do nosso quem? Dos apóstolos, de Paulo, dos profetas bíblicos, das escrituras. Pregando outro evangelho, olha o que Paulo fala. Seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. No versículo 9, Paulo continua. Assim como já vou-lo dissemos agora de novo, também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já
recebeste, seja anátema. Paulo fala no versículo 8 e no 9, ele repete a mesma coisa para fortalecer, né? Porque se alguém pregar um evangelho diferente do evangelho que já pregamos, diferente do evangelho que já anunciamos, do evangelho dos apóstolos, do evangelho dos profetas, seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema. Paulo alerta e reforça no versículo 9. Ele fala no 8 e ele dá aquele reforço para alertar as pessoas. Aí no 7, no 10 fala assim: porque porque persuando eu agora a homens ou a Deus? É uma pergunta. Por que persuando? Porque sirvo a homens ou a Deus? É uma pergunta. Se estivesse ainda agradando aos homens, não não seria servo de Cristo. Paulo disse: se eu tivesse aqui, o meu objetivo aqui fosse agradar as pessoas, aos homens, a algum líder religioso, então não era servo de Cristo, eu estava agradando a homem. O que nós vemos hoje em dia, meus irmãos, a maioria das pessoas estão preocupadas de agradar aos homens, aos líderes religiosos. Onde eu estava mesmo, estão preocupados de agradar os líderes, os seus pastores. O líder ele já partiu, na verdade, né? Tem as mensagens dele que eles têm ele como profeta dessa era, profeta da mensagem, né? Então é assim, é esse ensinamento que eles têm lá. Só que eles colocam essa liderança acima dos ensinamentos de Cristo. Ele diz que ele fez até mais milagre do que o próprio Cristo, né? E tudo lá é em torno dele. Adoração, é para você só crer, você não pode perguntar, você não pode questionar, porque se você for com as escrituras e questionar profecias, visões que não condiz, que não foi profecias que não foi concretizada, profecias que não aconteceram, você provando e mostrando, eles ainda seguram que é verdade. Eles não aceitam. Eles não aceitam contradizer a mensagem deles, a mensagem do irmão. Bom, aí no 11 fala assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo disse: eu quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado, por mim pregado, por mim ensinado, não foi segundo os homens. Olha só, irmão. O evangelho de Paulo também salva, tá? Não é segundo os homens. Vamos lá. No 12 fala assim: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não aprendi de homem, não recebi de homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vocês lembram que Paulo era um perseguidor dos crentes. Paulo estava indo para Damasco buscar crente lá. Arrancava das casas, junto com os soldados, ele estava levando carta, autorizando ele fazer isso, perseguindo a igreja de Cristo. E olha só, foi onde Jesus apareceu para ele. Foi quando ele caiu sobre terra, que ele ficou cego naquele momento. Você vê a história de Paulo, como é tremendo, né? Mas ele recebeu de Cristo, não foi de homens. Agora, irmão, Paulo fala duas vezes aqui, né? No versículo 8 e no 9. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que os que nós já pregamos, além, diferente do que nós já pregamos, seja anátema, seja maldito. Paulo alertou, né? Aí você diz assim, mas e lá na mensagem não está ensinando o mesmo evangelho de Paulo? Não está. Estão ensinando o sermão pregado em teologia,
baseado nos ensinamentos do irmão. Ele lê 1, 2 versículos, pelo menos lá onde eu estava era assim, 1, 2 versículos, e depois eles vão pregar o que o irmão já pregou, vão ler as mensagens do irmão. E para eles tem como que fosse a mesma Bíblia ou até mais. A Bíblia lá, até mesmo que a Bíblia não vai concordar com muita idolatria, ela vai cortar com idolatria nenhuma. A Bíblia não vai dar sustentação para a profecia que não se cumpriu. Profecias que não se cumprem, a Bíblia não dá sustentação. Deuterônimo capítulo 18, do 20 ao 22. Se o profeta falar, assim diz o Senhor, e aquilo não se cumprir, como o profeta falou, o dito profeta, você não precisa ter medo dele. Não tenha medo. A Bíblia está dizendo isso, né? Não, mas infelizmente a maioria dos irmãos não tem acesso às escrituras, não lê, porque não quer, é aí para todo mundo, né? Ler. Enfim, mas não lê, são desincentivados, na verdade, a ler. Eles são incentivados a ler mensagem e mais mensagem e só crer. Eles não podem questionar. Não pode, porque Paulo foi questionado em Bereia, gente. Simples. Paulo foi questionado e Paulo falou que aqueles crentes de Bereia era mais nobre do que os de Tessalônica, que não questionavam. Agora, por que hoje ele não quer ser questionado? Irmão, eu estou falando aqui o que os irmãos já sabem, é público, tá aí na internet. Tem irmão que fala com mais propriedade, irmão mais bem aprofundado, mais esclarecido e pronto para esclarecer qualquer coisa que os irmãos tenham dúvida, se assim os irmãos desejarem. Por exemplo, tem um site aí que se chama Desmentificando Brana. Se eu não me engano, é do irmão Wilson, né? Tudo que vocês precisarem, tudo que vocês foram ensinados e aprenderam nas mensagens, tá aí. E se vocês quiserem mais alguma coisa, ele pode esclarecer melhor para vocês. Tem outros irmãos que a gente pode mandar, também pode indicar. Tem apostilhas, tem livros, por exemplo, tem livros do teólogo batista Clares Lark, que foi plagiado, As 7 Eras da Igreja, As 70 Semanas de Daniel, que tanto fala aí, foi tudo um plágio de Clares Larkin. Tá aí no livro, eu tenho, se os irmãos quiserem, eu tenho ele aqui também, PDF. E tem os irmãos que esclarecem melhor, mas se os irmãos quiserem alguma coisa, saber, ser mais esclarecido, só entrar em contato comigo, estou à disposição. Por que eu estou falando isso? Porque muitos irmãos que não têm acesso a essas coisas querem saber porque nós saímos, o motivo, o que foi, porque não é passado para os irmãos a realidade. É porque, irmão, por exemplo, tanta profecia que é dita aí, que se cumpriu, não se cumpriu. Estão entendendo? Visões que falam que aconteceu, não aconteceu. Então, se não tá acontecendo da forma que nós fomos ensinados, se não está acontecendo do jeito que as escrituras dizem, aos olhos das escrituras nós estamos corrigindo. Se falou e se cumpriu, amém. Se falou e não se cumpriu, não tenha medo. E pelas investigações, pelas pesquisas, nós buscamos, pesquisamos, peguemos informação com irmãos bem inteirados do assunto, então nós estamos falando com segurança. Então isso nos motivou a deixarmos essa denominação chamada Tabernáculo da Fé. Não, graças a Deus, não senti falta, viu? Não senti falta nenhuma. Pelo contrário, aprendi mais ainda, porque eu leio todos os dias a Bíblia, as Sagradas Escrituras, todos os dias. Então eu aprendi mais, porque quem revela é o Espírito Santo, toda a verdade. Irmão, não tenha medo de buscar, de pesquisar, a internet está aí para isso. Muitas vezes eu escutei falando que não buscar em outras fontes, que vocês tinham pasto aqui, não precisa comer em outra pastagem, as ovelhas têm que comer o pasto que é dado aqui, não precisa buscar o pasto do vizinho. Irmão, isso é tudo falácia, é tudo conversa furada. Irmão, eles não querem que vocês sejam esclarecidos pela verdade, pelo Espírito Santo de Deus, pela Bíblia. Se você quer se libertar, se você tem interesse de saber das verdades, o que é a verdade, leia a sua Bíblia.
creia nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas da Bíblia. Até mesmo porque não tem profeta para essa era. Profeta teve até João Batista no Velho Testamento, tá? Nesse tempo que estamos vivendo, tem pessoas com dom profético, são dons. Vocês que estão me assistindo aí, muitos sabem disso. Então, irmão, o motivo que eu saí daí foi isso. Porque as profecias não se cumpriram. A pregação da semente da serpente não é uma revelação, porque já era pregado lá atrás. Já era pregado há muito tempo, bem antes. Então, quando é pregado antes, não é uma revelação, como eles dizem que foi uma revelação. Não é revelação. No próprio livro de Felipe, apócrifo, ele já falava da semente da serpente. Sem contar que lá atrás é um ensinamento judaico. Lá longe, lá atrás. Não é uma revelação da agora isso. Então, isso aí não engana mais ninguém. E outras coisas que tem muitas coisas, né? Apocalipse 10:7, né? Que o anjo do Apocalipse 10:7, o William Branham não é. O Apocalipse 10:7 é um anjo celestial. Tá aí na Bíblia de vocês. Só vocês não ter preguiça, ler, que são esclarecidos. E, irmão, a coisa maravilhosa é você ler as escrituras. Saber que quando realmente um profeta diz assim, diz o Senhor, se cumpre. Nunca, em toda essa história na Bíblia, você vai ver um profeta dizer assim, diz o Senhor, e não se cumpriu. Se ele falou, ele é falso. Se ele falou e não se cumpriu, né? Isso está escrito lá em Deuterônimo, né? E a Bíblia está cheio de... A Bíblia está cheia nos alertando que muitos falsos ensinamentos, falsos mestres viriam, né? Então é assim, não adianta as pessoas ficarem com queixa de nós, com raiva de nós, porque é assim, quando você está dentro da dita denominação lá, eles te abraçam, diz que vos ama, na hora que você sai da porta para fora, você vira inimigo deles, não por causa de nós, mas é assim mesmo, é um exclusivismo. O que é exclusivismo? Quem é que faz exclusivismo? Isso é uma característica de seitas religiosas. Então, meu irmão, o exclusivismo parou aí e ficou. Mas nós estamos bem esclarecidos, graças a Deus. Oro pelos irmãos que não estão bem informatizados ainda, não tiveram acesso, que estão com medo de alguma praga pegar em vocês, porque muitos dizem não saia daqui, não escute eles, porque eles são Coreia, da Tanhabirã. Inclusive eu queria dar uma resposta a um irmão que ele comentou aí no vídeo, só que eu estou esperando, irmão. Eu respondi lá, o irmão até agora não me conectou. Estou esperando o irmão me ligar para nós conversar sobre esse assunto. Inclusive, você me perguntou se eu conhecia quem era Coreia da Tanhabirã. Eu conheço. Eu li sobre a história dele. Não foi poucas, não. Agora, a mim parece que o irmão que não conhece. Como eu falei, o irmão repete como um papagaio. O papagaio fala e a outra pessoa repete. O que o seu líder repete, fala para você sem base bíblica, aí o irmão repetiu, né? Mas eu até entendo, irmão. Mas eu estou pronto para esclarecer o irmão, tá? Apesar que eu dei a resposta aí pro irmão, eu acredito que o irmão já tenha percebido, né? Eu escrevi alguma coisinha aí. Mas se o irmão ainda não se contentou com isso aí, pode ligar para mim, estou à disposição. Qualquer um que quiser ser esclarecido sobre esse assunto, por que eu saí dessa mensagem, porque eu não faço mais parte, é porque agora eu sirvo a Cristo. Agora eu resolvi seguir só a Bíblia, só a palavra de Deus, só Jesus Cristo salva. Mais ninguém. Ensinamento de homens, não. Dizendo que tem profeta para essa era, para mim não. Para mim o profeta é Jesus Cristo, que morreu, deu a vida por mim, ressuscitou e está vivo. O que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram, salva. É o que Cristo pregou. Tá? Então é assim, não adianta tentarem amordaçar as pessoas, que até mesmo vocês não vão conseguir mais. Porque está esclarecido, está aí público para todo mundo ver no YouTube. Vários irmãos, várias pessoas que
Só é vocês querer ver. Só é querer se libertar. Eu estou falando vocês que não têm acesso, que estão com medo de se aprofundar mais nesse assunto, porque os líderes sabem o que eu estou falando. Eles têm conhecimento. Só que eles não vão passar para vocês. Eles vão tentar o máximo possível segurar vocês aí, porque para eles é mais é lucro, né? Segurar vocês aí dentro é mais produtivo você estar aí dentro, entendeu? Então vocês têm que abrir o olho e ler as escrituras, porque a salvação não está nos líderes de vocês, a salvação não está em homens, a salvação está em Jesus Cristo. Então quando eles dizem assim, olha, cuidado, que a terra vai se abrir, que nem tem um irmão aí desavisado, que não lê as escrituras, ele defende a mensagem que ele não leu. Eu tenho certeza que ele não leu para ele defender, porque nas próprias mensagens tem muita contradição. Ó, por exemplo, irmão, lá em Apocalipse a Bíblia fala que quem abriu os 7 selos foi o cordeiro, foi o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e agora está vivo. Esse cordeiro é Jesus Cristo. João não viu ninguém que fosse digno de abrir esse selo. O William Branham na mensagem fala que ele foi levado para o leste para abrir os 7 selos para Deus. Está na mensagem deles, irmão, dele. Se os irmãos quiserem, eu dou a mensagem, a referência. Se quiser entrar em contato comigo, a gente tem muitas coisas aqui que precisa ser mostrado para os irmãos. Talvez o irmão não tenha acesso. Então eu vejo nessa mensagem aí, eles colocando o irmão Branham como que fosse Cristo, porque João não viu ninguém que fosse digno a abrir os 7 selos. Como é que na mensagem dele ele diz que foi levado para o leste para abrir os 7 selos? Estão entendendo, irmão? Isso é uma só delas, né? Tem várias coisas, tem muita coisa, irmão. Eu estou com uma apostila aqui, que tem muita coisa, 104 páginas, eu já li todinha, tá, irmão? Não precisa vocês querer amedrontar os irmãos, não, que eu estou falando, que eu estou com segurança no que eu estou falando. Eu já li ela e desli, como tem o ditado. Fora os vídeos, que está aí documentado os vídeos dos irmãos, né? Documentário. Então, quer dizer, nós tem muita coisa se os irmãos quiserem. Mas isso é se os irmãos quiserem. Ninguém é obrigado a nada. Se os irmãos se sentem bem em continuar aí, continue, irmão. Faça a vontade de vocês. Eu não me senti bem. Eu me sinto bem em estar seguindo o que diz a palavra. Se um segmento está indo em contramão os ensinamentos dos apóstolos e de Jesus Cristo, para mim não serve. Mas se os irmãos se sentem bem, continue, fique à vontade, se sinta livre, tá? E eu queria dizer para os irmãos que quem está pregando o evangelho, a Bíblia, não é Coré da Tanhabira, não. Esses são verdadeiros. Esses são servos de Cristo. Eles estão pregando a Bíblia. Mas se os irmãos têm como inimigo pessoas que pregam o evangelho, que mostram que as profecias que vocês dizem que cumpriu nunca se cumpriu, e vocês sabem disso, está documentado. Então, meu irmão, que Deus abençoe. Bom, era esse pequeno esclarecimento que eu queria fazer. Se ajudou alguém ou vai ajudar, que Deus abençoe. Se não ajudou, que Deus abençoe da mesma forma, que Deus esclareça, que Deus abra o entendimento de cada um. Não foi para criticar ninguém, não foi para ofender ninguém. Se alguém se sentiu ofendido, me perdoe. Eu estou apenas falando o que diz a palavra. Eu fiquei com a palavra, resolvi decidir ficar com as escrituras, com os ensinamentos de Jesus Cristo e confiando só nele, só no sangue dele, não mais em homens. Sabendo que a mensagem não condiz com o que diz a palavra. É uma contradição tremenda. E a gente está com as escrituras na mão para refutar essas coisas que é dita aí e provar. Qualquer um de vocês que tiverem interesse ou queira me desmentir ou queira dizer que eu estou errado, eu estou aberto, estou pronto para conversar com quem quer que seja. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja cada um de vocês e ajude a entender e compreender que a palavra de Deus é verdade e é a única que liberta, que tira nós desse engodo, tá? Jesus Cristo é o único que dá vida e vida com abundância. Que Deus abençoe cada um que vai assistir, que assistiu, e que ajude cada um a compreender as Sagradas Escrituras. Uma ótima tarde.
para todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém.